Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse maravilhoso canal. Que alegria ter você aqui comigo, que alegria ter você aqui em mais um vídeo aqui, onde nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco de conhecimentos, um pouco também de conceitos para que nós apliquemos na nossa vida para termos mais assertividade. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, considere se inscrever, porque assim você ajuda o crescimento desse canal. Imagina você, quando esse canal estiver batendo aí 2, 3, 4, 100 milhões de inscritos, você faz parte disso, tá? Pelo menos pela fé eu tomo posse. Fato é, nesse vídeo eu quero compartilhar algo muito poderoso com você. Eu quero compartilhar algo que vai direcionar a sua vida, que você vai trazer através desse vídeo, com certeza, clareza emocional e espiritual para o seu coração. Às vezes a gente passa por grandes situações na nossa vida em que o nosso emocional é colocado à prova. Muitas vezes, né, a gente nos deixamos nos abalar por N situações e a gente precisa ter esse controle emocional. Mas, à luz da palavra de Deus, eu quero trazer hoje para você 4 pontos para que você desenvolva controle emocional na sua vida. 4 coisas que você precisa aplicar para que você desenvolva controle emocional na sua vida. Antes, eu quero só compartilhar com você algo bem interessante que diz aqui na palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo 25, no verso 28. Diz algo bem interessante aqui. Diz o seguinte: como uma cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui foi o homem mais inteligente do mundo até hoje, em toda a história até hoje. Salomão, o homem mais inteligente, o homem mais dotado de sabedoria, e que com certeza esse homem tão dotado de sabedoria e inteligente assim, tem algo muito poderoso para nos passar. E nesse texto exclusivamente, especificamente, ele traz algo muito poderoso para o nosso coração. Como uma cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Veja bem, no contexto bíblico, a gente vai perceber muitas guerras aconteceram. E se a gente for olhar no contexto histórico também, havia muitas guerras nos períodos antigos. E as muralhas das cidades eram uma forma de defesa daquela cidade, era uma forma de proteção para os moradores que estavam ali dentro. Tanto que, até mesmo na arqueologia, você vai ver em ruínas que as paredes desses muros, dessas muralhas, eram extremamente largas, né? Tinha paredes que davam homens de braços dados assim para chegar à metragem só apenas de largura. Pessoas passeavam em cima dos muros. Hoje a gente está acostumado a ver muro, né, de tijolo ali, etc. E a gente não tem a dimensão de como isso era um tempo atrás. E essa muralha, ela servia de proteção. E ficava sempre alguns vigias ali em cima dos muros, porque quando viesse algum exército inimigo, aquele vigia, o sentinela que estava ali naquela torre de vigilância que era chamado, ele tocava as buzinas em som específico, anunciando que vinha ali um ataque do inimigo. Agora, quando o Salomão escreve esse texto dizendo o seguinte: como uma muralha, como uma cidade derrubada, ou seja, uma cidade sem proteção, uma cidade vulnerável, assim é aquele que não tem domínio próprio. Ou seja, e é claro que nesse caso está falando da cidade apenas como comparativo. A gente aplica isso para a nossa vida e como uma mente, como um emocional sem defesas, fica vulnerável. A pessoa que não tem essa blindagem emocional, que não tem essa inteligência emocional, essa inteligência de fato emocional, essa blindagem contra os ataques, não só ataques do inimigo que acontece, que a gente sofre, mas também ataques do dia a dia. Às vezes uma palavra maldita, às vezes alguém falou algo e a gente se ofende com aquilo porque a gente não tem esse controle emocional. Às vezes alguém fala alguma coisa que nos deixa chateados, nos deixa magoado, e às vezes aquela pessoa nem falou por mal, a gente já leva aquilo pro coração, quer estourar, quer explodir, quer perder a paciência. Tem aquelas pessoas que se dizem, né? Ah, eu sou de pavio curto, qualquer coisa eu estouro. Na verdade, você não é de pavio curto, você só precisa desenvolver controle emocional. Você só precisa desenvolver esse equilíbrio emocional, aprender a controlar as suas emoções. A gente estuda muito sobre inteligência emocional,
muito se fala sobre inteligência e controle emocional em todo o campo da psicologia, da neurociência e até mesmo no campo dos negócios se fala muito sobre isso. Mas a Bíblia já tratava sobre isso há milênios atrás, há muitos anos atrás. Quando a gente olha aqui, o salmista não fala inteligência emocional, não é essa a palavra aplicada. Ele fala sobre domínio próprio. Quando a gente entende sobre domínio próprio, a gente vai para psicanálise, a gente vai também para psicoterapias, a gente entende que a inteligência emocional, de uma forma mais evoluída, por assim digamos, nos estudos mais recentes, falam que não é só sobre inteligência emocional, e sim sobre gerenciamento de emoções. Olha só que interessante. Aprender a gerenciar a emoção. Aprender a controlar as minhas emoções, canalizar as minhas emoções da maneira certa, para que eu não exploda na hora desnecessária, para que eu consiga aplicar na minha vida isso e seja uma pessoa centrada, não seja uma pessoa que qualquer coisa perde a cabeça, uma pessoa sem equilíbrio, uma pessoa que as pessoas olham assim, nossa, aquela pessoa é maluca, é desequilibrada, qualquer coisinha ela está gritando, qualquer coisinha ela está explodindo. E a Bíblia vai nos dar algo muito interessante sobre isso. Quando a gente olha lá em Gálatas, a Bíblia vai dizer que o domínio próprio que é dito aqui em Provérbios é nada mais, nada menos do que um dos frutos do Espírito. Olha que isso aqui é muito interessante. Quando a gente entende que domínio próprio é eu gerir as minhas emoções, é eu ter inteligência emocional, é eu gerenciar essas emoções, eu dominar as minhas emoções, e eu entendo que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E os outros frutos estão muito interligados, está muito perto disso, né? A Bíblia fala sobre longanimidade, sobre temperança. Ou seja, tudo está relacionado ao domínio das minhas emoções. E aí vai falar especificamente sobre o domínio próprio. Ou seja, uma das maneiras para que eu tenha domínio próprio, uma das maneiras para que eu gerencie as minhas emoções, tenha autocontrole, eu preciso de ter o Espírito Santo no meu coração. Caso contrário, eu sou uma cidade sem muros. Eu sou uma cidade vazia, eu sou uma cidade vulnerável, qualquer coisa me atinge, qualquer coisa vem sobre mim, eu já explodo, já estouro, eu não tenho defesas emocionais. Eu não sei controlar as minhas emoções. Agora eu quero te dar 4 passos, 4 coisas que você precisa aplicar na sua vida para que você desenvolva isso. A primeira coisa, você precisa viver uma vida de oração e meditação da palavra. Quando a gente fala meditação num contexto mais amplo, né, as pessoas vão dizer sobre aquela meditação que você fica ali sentado, pensando em nada, tentando esvaziar a mente, ou o famoso mindfulness, né? Mas quando você está lendo a palavra, você está meditando na palavra, você está vivendo o que a palavra está dizendo ali, enquanto você está lendo um texto histórico, você está visualizando na sua mente aquela situação, você está literalmente trabalhando esse lado do seu pensamento, esse lado do seu cérebro que faz você entrar em estado de flow. E isso é comprovado pela própria ciência. E quando você vai para a palavra e vê Deus falando com você, não tem perca de controle emocional que resista ao poder da palavra de Deus. E é uma vida de oração. Quando você está orando, isso inclusive é cientificamente comprovado. Simplesmente ao você abaixar a cabeça, ao você inclinar a cabeça ali, estado de meditação, de oração mesmo, nos nossos córtex, o nosso córtex pré-frontal, ele recebe uma carga de sangue diferenciada que nos dá concentração, nos ajuda a tomar melhores decisões. Olha que interessante. Então, a importância de eu viver uma vida de oração, não só, se fosse só, já seria muito bom, não só para uma vida com Deus, não só para que eu tenha intimidade com Deus, mas eu tenho controle emocional. Eu tenho vantagens, eu tomo melhores decisões. Isso comprovado, a própria ciência comprovou que isso acontece a partir de apenas eu me posicionar, ficar alguns minutos ali na posição de oração. Agora imagina você de fato falando com Deus. Imagina você de fato orando. O poder que tem para que você controle, domine as suas emoções de uma vez por todas. O segundo passo que você precisa fazer, o que é importante você fazer, é você cantar louvores a Deus, louvar ao Senhor e adorá-lo na beleza da tua santidade. Eu sei que isso aqui está parecendo crentez demais, mas entenda, por mais que a gente está aplicando isso à luz da palavra, existem explicações científicas, existem contextos científicos que dão vazão a isso. Você já ouviu falar
que o poder da música para mudar o seu estado emocional? Pois bem, o ritmo é tanto que você já se pegou às vezes chateado por alguma coisa, triste com alguma coisa, ou às vezes é simplesmente neutro, sem nenhum sentimento aparente. Mas aí você vê aquela música que você ouviu há muitos anos atrás, em uma situação muito específica, às vezes até aquela música que você ouviu junto com sua primeira namorada, seu primeiro namorado, e você lembrava e dava aquele sorriso. Às vezes você ouviu aquela batida eletrônica e você começou a querer ir no ritmo da música. E aquele seu estado emocional anterior mudou apenas com o ritmo daquela música. Olha o poder que tem o louvor. Imagina você de fato adorando a Deus. Imagina você de fato louvando a Deus. A Bíblia diz que 2 homens foram presos, Paulo e Silas. Enquanto eles estavam presos, eles cantavam e adoravam ao Senhor. E quando eles começaram a fazer isso, mesmo presos, açoitados, mesmo mantido em cárcere, a Bíblia vai dizer que houve um terremoto. E aquela situação inteira foi mudada. Houve um terremoto em um lugar onde não havia terremotos. E todas as correntes se quebraram. Ou seja, há um poder incondicional, imensurável e inimaginável através da oração e através do louvor a Deus. O louvor ele é capaz de mudar o seu estado emocional. De fato, às vezes você está triste, às vezes você está angustiado, só de fato de você cantarolar, só de fato de você cantar um louvor que você gosta, um louvor que faz o seu coração ficar mais alegre, você já vai mudar o seu estado emocional naturalmente. Terceiro, é você respirar fundo. Sabe aquele momento que você perde o controle, aquele momento que você está no ápice ali e fala, mais um pouco eu estouro? Pois bem, é hora de você aplicar isso. E você fazer o quê? Você respirar fundo. Alguns vão dizer para respirar 3 vezes, outros 10 vezes, contar até 3. Isso ajuda. Isso é muito válido. Respira fundo. Aquela situação quer te tirar a paz, quer te tirar o centramento. Respira fundo. Retoma ali. Tenta oxigenar melhor o seu cérebro com ar. E você vai perceber que vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais fácil lidar com essa situação. E você vai manter o equilíbrio, você vai manter o controle emocional com muito mais facilidade. E quarto ponto, questione os seus pensamentos. Às vezes a gente fica irritado por tão poucas coisas. Às vezes a gente quer estourar por tão poucas coisas e de repente se você parar para se questionar, mas por que isso está me irritando tanto? Por que isso está mexendo tanto com o meu emocional? Será que eu não estou sendo essa cidade sem muralhas descrita na palavra de Deus aqui em Provérbios? Será que eu não estou deixando as minhas emoções dominar a minha vida demais? Será que não está na hora de eu começar a tomar as rédeas disso? Questione isso. Faça questionamento quanto aos seus pensamentos. Por que isso está acontecendo? Qual que é a origem disso? Será que isso não é dardos inflamados do inimigo? Será que não são pensamentos que o inimigo está tentando jogar na minha cabeça? Faça esses questionamentos e você vai perceber que você vai começar a desenvolver equilíbrio emocional, controle emocional e domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ou seja, só é possível frutificar aquilo que já existe na semente, ou que brotou da semente. Então, se você tem um fruto do Espírito, você tem o próprio Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração minimamente. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra. Se Deus falou com você, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esquece de compartilhar com outras pessoas que você acredita que também serão abençoadas com essa palavra, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, clica no botão, ajude a gente a crescer. Nós estamos na meta aqui de bater 3 milhões de inscritos. Ainda falta alguns. Mas nós vamos na fé que Deus vai nos abençoar e que vai dar certo. Nós vamos chegar lá. Eu tô brincando, não é 3 milhões de inscritos a nossa meta. Na verdade, eu só quero que Deus fale apenas com uma pessoa. Para mim já é o suficiente. Se Deus falar com você nesse vídeo, já estou feliz, eu já me sinto realizado. Se Deus tocar no seu coração nesse vídeo, para mim já é mais do que suficiente. Eu estou sendo aqui um instrumento de Deus para levar paz para o seu coração, para abençoar a sua vida minimamente e para que você continue avançando rumo ao centro da vontade de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de deixar um comentário aqui também não, tá? Deixa um comentário aqui, deixa um joinha também, isso é muito importante. Que Deus te abençoar e até o próximo vídeo.